Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Vamos lá fazer mais uma questão. Essa questão da nossa lista, a última questão da nossa lista, diz o seguinte, um bairro, é uma questão do Enem de 2011, que diz que um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Beleza? A reta de equação y igual a x mais 4, que é essa reta aqui, representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P menos 5, 5, vamos marcar esse ponto. Eu tenho um ponto P aqui, ó, menos 5 e 5. Nesse ponto aqui, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seja automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto, e aí a gente não sabe. Beleza. Vamos pensar o seguinte, na verdade essa questão, eu vou fazer ela de um jeito mais preciso, mais exato, mas é aquela típica questão que a gente dá uma rápida analisada e já conseguiria resolver, porque dependendo do ponto onde eu vou colocar essa minha estação, a gente concorda que quanto mais longe, maior essa distância, né? Parece ridículo eu falar isso, né? Mas olha só, se a gente entender que aqui se eu pegasse exatamente aqui, ó, no menos 4, 0, qual que seria essa distância aqui? Se eu pegasse uma estação exatamente no menos 4, 0, eu teria uma unidade aqui, 5 unidades aqui, né? Então, essa minha distância, ela seria raiz de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ela seria raiz de 26, que é maior do que 5, ou seja, daqui até aqui já está maior do que 5. Se eu pego qualquer estação para cá, eu estou mais do que 5 km. A mesma coisa vai acontecer aqui, ok? Vai dar uma distância maior, ou seja, a minha estação, ela só pode estar exatamente nesse intervalo, de menos 4 a 0. De menos 4 a 0, essa aqui não está, essa está, essa está, essa não está, essa não está. Então, eu ficaria só entre essas duas, ok? Mas aí eu reparo o seguinte, menos 2, 1. Menos 2, 1 não satisfaz essa equação, então não está nessa reta. A única que satisfaz essa equação é o menos 3, 1, né? Quando y é 1, x é menos 3. Pronto, eu poderia marcar já a letra B. Ok? Se eu fosse fazer de maneira um pouco mais precisa, eu diria o seguinte. Eu diria assim, que a minha estação, vamos colocar a estação como um ponto E. Eu quero que a distância do ponto P até a minha estação seja uma distância menor ou igual a 5. Então, como é que eu vou fazer a distância? A distância entre pontos é menos, vai ser a diferença em x, menos 5 menos x ao quadrado, mais a diferença em y seria, só que é o seguinte, como a estação está na reta, o meu y é x mais 4. X mais 4 menos 5 ao quadrado tem que ser menor ou igual a 5. Ok? Então, elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho, já fazendo o quadrado da diferença, da soma aqui, eu vou ter x ao quadrado, aqui como é menos menos, vai ficar mais 10x
mais 25, mais, aqui é x menos 1, né? X ao quadrado menos 2x mais 1, menor ou igual a 25. Ok? Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 8x, esse 25 vai embora, mais 1, ok? Tudo isso menor ou igual a zero. Aqui eu tenho uma parábola, né, com a concavidade voltada para cima, ela é menor do que zero, por aqui, entre as raízes. Vamos descobrir as raízes. X é igual menos b, que vai ser menos 8, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Aqui vai dar mais ou menos raiz de 56, tá? Eu já fiz as contas. Aqui o meu x daria menos 3,85 mais ou menos, tá? Menos 3,85 ou menos 0,15. Ou seja, a minha estação só atende o que o exercício está pedindo se o x estiver entre... Eu vou fazer assim, vou apagar isso aqui tudo. A minha estação só atende o que o exercício está pedindo se o meu x estiver entre menos 3,85, ou seja, daqui, até menos 0,15. Só assim eu vou ter a distância menor ou igual a 5. Então, é nesse intervalo aqui. Ou seja, meu x tem que estar entre menos 3,85 e menos 0,15. Ou seja, não pode ser menos 5, não pode ser 0, não pode ser 2. Poderia ser qualquer uma dessas duas. De novo, a mesma análise agora, só que um pouco mais precisa, né? Se fosse o caso, se houvesse a necessidade de ter essa precisão. E aí, de novo, por que eu vou desconsiderar essa? Porque ela não pertence a essa reta. Porque quando o y é 1, o x não é menos 2. Quando o y é 1, o x é menos 3. Menos 3, 1, o x está dentro do que eu quero, né? Para fazer a distância ficar menor do que 5. Então, de novo, eu vou marcar a letra B. Ok? Não precisava fazer isso, porque a gente conseguiria analisar um pouco mais rapidamente, sem tanta precisão. Beleza? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.